início da live eu já comecei direto, mas aí estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Já tinha gente aguardando a gente entrar, tinha gente aqui nos comentários, né? A Sossô, ela sempre comenta, ela sempre dá o apoio aqui, né, nos comentários, quando ela não assiste de forma síncrona com a gente. Ela assiste depois e comenta. Então é muito importante ter você aqui, estamos muito felizes. Ela comentou casal lindo da paz. Depois do comentário, sei que o Espírito Santo estará conduzindo vocês. Amém. Aí essa é a nossa oração para a aula de hoje. A aula de hoje está bem legal também. Vocês lembram da aula da semana passada? Se você não assistiu, corre, que está bem legal. Nós falamos sobre liderança, né? Foi uma lição muito importante para nós professores. E não só para nós professores, mas para os futuros líderes que virão, né? Aí nessas próximas gerações. Então é isso, gente. Vai entrando aí, vai falando do áudio, como é que tá, se vocês estão ouvindo a gente bem, se tá dando eco, se precisa de que um de nós fale mais alto, né? Porque às vezes a minha voz sai mais alta que a do Romulo. Então comenta aí que a gente vai equalizando. Já temos 8 pessoas assistindo. Deixa eu até botar aqui no grupo e já estamos online. Pessoal, comenta aí se meu áudio tá bom, porque às vezes é meu áudio que costuma dar um pouco de problema, então comenta aí. Hoje eu tô sem fone de ouvido, então comenta aí para ver se tá bom, por favor. Parece que tá tudo ok, mas mesmo assim, gente, comenta aí, que é muito importante. Você que está entrando agora e não vai poder ficar na live, não se preocupe, essa live ela vai voltar em formato de vídeo, então você vai poder estar assistindo. Mas é importante que você participe aqui também, né, com a gente, porque é bem legal ler os comentários de vocês, por isso comente, inclusive, comente de onde você é, nós gostamos muito de ver aonde que o canal está chegando. E o nome da sua classe também, comenta aí embaixo, que a gente ama ficar lendo depois, ou comentar aqui também na live. E aí é isso, vamos para os avisos da semana? Vamos. Já fala o aviso aí que a gente chegou 10 minutinhos mais tarde, porque caiu um temporal aqui no Rio. Gente, chegamos aí atrasados, né, 10 minutinhos atrasados no nosso horário habitual, mas foi porque aqui em Campo Grande, né, aqui no Rio, né, Rio de Janeiro, choveu muito, gente. Choveu tanto que eu tive que ligar pro Romo e falar, socorro, tá chovendo muito, tá dando medo, mas passou a chuva, por enquanto tá chovendo ainda, mas não tanto. Chegou a faltar luz também, então por isso que a gente deu uma atrasada, mas não vamos deixar de cumprir o nosso compromisso aqui com vocês, de gravar toda terça-feira. E aí, falando nisso, né, vou trazer de novo para vocês a questão de que nós estamos gravando live, justamente para ter esse contato bem no início da semana com vocês, para que vocês possam estudar a lição com calma, né, preparar a aula de vocês com calma. Então, por isso que a gente faz em formato de live na terça-feira. Então, vai ser assim esse trimestre. Se no próximo trimestre vocês tiverem outras ideias e tudo mais, então comenta aqui embaixo também, que é importante, a gente vai anotando e a gente vai melhorando. Mas eu acho que até agora esse é o formato que mais tem funcionado, né? A trancos e barrancos, teve semanas aí que tivemos muitos problemas, mas hoje, a semana passada e hoje está dando tudo certo, então acho que dá para continuar, né? Então, mas comenta, gente, o que a gente fez até agora? Nós estamos na lição 10. Que vocês gostaram muito, o que a gente pode melhorar, porque, né, esse canal aqui, apesar da gente estar aqui falando com vocês, aqui na tela, esse canal ele é construído com vocês também que estão assistindo. Então, ele é feito para vocês, né? Porque o que seria da gente, professores aqui do YouTube, sem vocês para estar assistindo? Então, é muito importante o feedback de vocês. E aí é isso, gente. Já vou entrar na questão do Apoia-se, que é muito importante. Chegou mais uma pessoa nova na semana passada, então seja bem-vinda, vou falar o seu nome. E estamos muito felizes de ter vocês aqui. Como eu estava dizendo, né, esse modelo de live, ele veio junto com o Apoia-se, que aqui embaixo, no box de informações, né, no box de descrição, você tem acesso a um link que te joga direto no site dos apoiadores. Então, o que é esse projeto de apoiador? Nesse link, além de você contribuir para o nosso casamento, né, que a gente sempre fala aqui, você vai estar contribuindo com um valor simbólico de 5, de 10, de 15, de 20. Você vai estar ajudando no nosso casamento. Além disso, você vai estar recebendo material exclusivo, material didático exclusivo toda semana. Então, é muito legal. Eu acredito, né, que esse material seja muito legal. É legal preparar para vocês. E nele vem plano de aula, vem questionário, vem aprofundamento da lição, vem dinâmicas, que eu acho que é a parte mais chamativa, é a parte que eu mais gosto e quero muito aplicá-las, né? Toda semana que eu falo isso com vocês. E então, se você não faz parte dos apoiadores, basta estar aqui embaixo e contribuir com esse valor simbólico. Vale lembrar que você não está comprando material, você está apoiando o projeto e, como forma de agradecimento, nós enviamos o material para você.
Então, se você ainda não faz parte dessa equipe, não faz parte desse time de apoiadores, basta entrar aqui embaixo. E aqui embaixo também você encontra o número do WhatsApp, né? Para você que quer ficar mais pertinho da gente, quer estar a par de todas as informações do canal, aqui embaixo tem um link, tem um número, você entra em contato e pede para entrar no grupo EBD Jovens. Acho que é ebd.com, EBD Jovens, alguma coisa assim. Mas se você entrar em contato com o número, ele vai te direcionar direitinho para o grupo. Além disso, além do nosso material didático, que faz parte dos apoiadores, nesse grupo também é colocado material gratuito, sempre que o Moacir, hoje eu lembrei o nome dele, irmão Moacir, ele sempre que pode disponibiliza um material também para o grupo gratuitamente. Então, só benefícios de fazer parte desse grupo. Além de você ficar antenado nas nossas informações diárias da semana, você também vai poder ter acesso a um material exclusivo do grupo, né? O material do grupo, do Moacir. O pensamento deu uma desorganizada aqui. Mas acho que deu para entender, deu? Sim, deu. Então vamos lá, vou falar aqui rapidinho. Sobre os apoiadores. Agora é uma mensagem específica para os apoiadores. Você que botou no site, né, como forma de pagamento boleto, o site já mandou para vocês refazerem um pagamento conforme o mês que passou, né? É isso que fala? Acho que é isso, né? Você paga o mês que você tá, né? Enfim, gente. Você usa o serviço você usa e depois paga, certo? Isso. Então, o site já mandou o e-mail dos apoiadores para o pagamento desse mês. Então, se você ainda não realizou o pagamento, na próxima semana você não vai conseguir receber o material, porque quando a gente abre a lista lá no site, a gente sabe quem está pendente, quem não está, e aí o site não libera a gente mandar o material por fora. Então, se você está com o pagamento pendente, corre o mais rápido possível para que você continue tendo acesso aos materiais. E aqui eu vou falar com vocês rapidinho o nome dos nossos apoiadores, né? 2 minutinhos aí, enquanto a galera tá chegando. E aí eu vou ler aqui rapidex. Vamos lá? Mirliane, Ricardo Aparecido, Débora Cristiane, Maria Aparecida Leite, Maria Patrícia, Ademir dos Santos, Fábio Figueiredo, Felipe Antônio, Jeconias, Altemias, Alexandra, Carlos Eduardo, Claudete dos Santos, Margarete Custódio, Ana Paula Rodrigues, Rafael de Souza, Neilton Silva, Agnaldo Bueno, Helenice Esté, Má Porfírio, Dayana Alves e Raquel do Amaral Barrios. É a última apoiadora, a apoiadora mais recente para o nosso time. E aí, quero deixar aqui meus agradecimentos a vocês, né, que apoiam o nosso projeto. Não estamos aqui pelo dinheiro, mas é uma forma de valorizar, né, esse trabalho. O material dá trabalho para fazer, então... E a aula também, nós temos aqui toda uma preparação, e não é que vocês, torna a dizer, você não está pagando por isso, né? Você está recompensando, talvez, né? Uma forma de dizer, você está valorizando esse trabalho. Quer falar alguma coisa? Apoiando, é o próprio nome. Eu queria agradecer também, porque a gente tem a gente combina, né? Quem faz a introdução é ela e depois eu entro diretamente na revista. Mas queria aproveitar também para agradecer. São muitos apoiadores, então muito obrigado por apoiar a gente. Como você sabe, tem um fundamento que é o nosso casamento, a gente arrepanda fundo para o nosso casamento e a gente já está usando, né? Já está ajudando a gente, já está nos abençoando. A gente já falou aí outras vezes, né? Nos outros vídeos sobre a casa, né? O apartamento. Então, assim, Deus está nos abençoando, está nos honrando. Então, nós queremos agradecer vocês que têm nos apoiado. Como eu falei, a ideia, né, não é um valor exorbitante, mas cada valor, né, cada um que está ajudando é um tijolinho, né, que a gente vai construindo. E é assim, né? Sempre foi assim com o povo de Deus e é assim até hoje. Então, quero agradecer vocês que estão nos apoiando. É muito importante para a gente, como casal, né? E estamos aí no início da nossa caminhada, né, na nossa vida 2, e Deus tem nos abençoado bastante. Então, muito obrigado a todos que têm ajudado, e aqueles também que estão aí para o boleto também, abençoe, tá bom? Lembra de... É porque tem a mecânica. Fala sobre a mecânica. No cartão, debita automaticamente, certo? No boleto, vai sendo enviado o boleto toda hora, você tem que fazer o pagamento via boleto lá. Então, o cartão acaba sendo... Essa parte de vida adulta eu não entendo muito bem. Mas quem está no site por cartão, ele debita, né? Automaticamente, se eu não me engano. E quando é boleto, o site envia para você o link para você efetuar o pagamento. Então, se você continuar pendente, ele não libera o próximo material. E isso acontece também para quem é do Pix, né? Para algumas pessoas, eu cheguei a mandar, lembrando das pessoas para poder refazer o Pix, para conseguir receber os outros materiais. E teve até uma irmã que mandou direto, nem precisou eu mandar mensagem, então ela lembrou. E aí foi muito importante também.
Mas, enfim, por isso temos acho que são 3 tipos de pagamento, né? Cartão, boleto e Pix. Se você deseja pagar por Pix, basta entrar no grupo e procurar meu númerozinho lá, tá? Entre os administradores, e aí a gente consegue planejar algo direitinho para que vocês também estejam recebendo o material. Mas, no geral, é isso. A mecânica do boleto talvez seja mais complicada, né? Porque você tem que ficar lembrando. Já no Pix talvez seja melhor, que já dá teu número lá, conversa diretamente com a Poliana e aí fica mais fácil também. Então eu aconselho a galera que tá no boleto aí pro Pix, né? Que acaba sendo um pouco mais fácil. É isso? É uma medida. Vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, você quer comentar aí, tá bom? Manda um superchat aí pra gente. Isso. Vai, fala. Eu não sei falar muito sobre isso, é você, essa parte é toda, não sei. Mas tem o superchat. Tô acelerada, porque hoje o dia foi muito corrido. Comente aí, gente, como é que vocês estão, como é que foi o dia de vocês. É importante, da mesma forma que eu coloco lá no material, ó, professor, pergunta aos seus alunos como é que eles estão. Eu tô aqui perguntando pra vocês também. Vocês estão online, como é que foi o dia de vocês? Foi cansativo, não foi? Comenta aí. Mas, enfim, se você quiser mandar um superchat, basta entrar aqui embaixo. Tem um cifrãozinho. Você vai mandar, você vai escolher o valor do seu superchat e seu comentário vai aparecer em destaque. E vai receber o nosso agradecimento. É muito importante também. Mas aí essa pessoa comentou aqui, ó. Nova Iguaçu, classe Êxodo. Um beijo para sua classe. Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Ah, a irmã Edna comentou, estava esperando ansiosa. Amém. Vambora, então. Vambora. Deixa de enrolação. Vambora. Lição 10. Tá aí a revista, gente, ó, chegando no finalzinho do trimestre, minha revista, coitada, tá sobrevivendo aqui aos poucos, olha. Mas o que importa é o conteúdo, né? Tá aqui, né? Aqui. Então, tá aí, ó. Comente aí se você é da turma que acaba destruindo a revista, coitada. Mas é por sinal de que está sendo usado. Lição 10. Ó, chegando aí na lição de final de... São 14 lições, então... Chegando aí nas 5 últimas lições, né? A 10, 11, 12, 13 e 14. Então, vamos lá. Prisão na Cidade Santa. Vou ler, tá bom? O início, e aí depois a gente começa, tá ok? Vamos lá. Lição 10. Prisão na Cidade Santa. O texto de referência está lá em Atos, capítulo 21, do verso 17 até o verso de número 20. Versículo do dia. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Atos 26, verso 6. Verdade aplicada. Paulo não focava nas circunstâncias, pois para ele o mais importante era cumprir com alegria a missão de proclamar o Evangelho de Cristo. Objetivos da lição: expor sobre os acontecimentos em Cesareia, discorrer sobre a prisão de Paulo em Jerusalém e explicar como Paulo se portou diante das autoridades. E um momento de oração, que, como você sabe, nós fazemos no final, mas eu vou ler aqui para a gente entender sobre o que a gente vai falar, e tá aí o slide, né? Oremos para que aceitemos com alegria a confiança, a vontade e confiança, a vontade de Deus e seus desígnios em nossa vida. Então, no finalzinho, a gente vai estar fazendo esse momento de oração para consolidar toda a lição que a gente vai repassar aqui. Amém? Então é isso, gente. Vamos lá. Introdução. Paulo foi preso em Jerusalém e enviado para a prisão na Cesareia, a fim de ser julgado. Parecia o fim de suas viagens missionárias, no entanto, elas prosseguiam em uma perspectiva divina. Então aqui já é muito importante, a gente já está vendo, né, aqui, caminhando para o finalzinho da trajetória de Paulo. A gente ainda tem mais algumas lições, mas aqui já está falando do momento que ele é preso, né? A gente vai falar sobre isso e desses acontecimentos. Ou seja, nesse momento aqui, Paulo já tinha evangelizado muitas pessoas, passado por muitos lugares, e aqui a gente já está chegando na reta final, onde ele é preso, né, e é julgado em Roma. E a gente vai falar sobre isso nessa lição. Ponto-chave, antes da gente começar também, muito importante a gente aproveitar e ler as coisas, né? Diz assim, ó, a prisão de Paulo serviu ao propósito de Deus para que ele fosse pregar o evangelho em Roma, no coração do império. Olha só, interessante, né? Às vezes Deus usa as circunstâncias para nos levar aos lugares onde ele deseja, né? E onde ele quer. E a gente vai falar sobre isso, se não me engano, no tópico 2.1. Mas é isso. Vamos lá. Um ponto importante, rapidez. Vai lá. Um ponto importante, gente, é que a gente gosta muito quando vocês comentam aí, quando a gente deixa passar alguma coisa.
Na lição passada, nós tivemos aí o apoio de algumas pessoas que assistiram a live. Então, quando a gente esquecia de algo, a pessoa comentava lá e a gente retomava. Então, é importante, você que está assistindo, vamos lá, ponto a ponto, tópico a tópico, não vamos deixar passar nada. Para quem assistir depois, vai ter esse apoio aqui, não só da gente que está dando aula, mas de vocês que estão nos comentários também. Então, aqui, ó, também antes de começar, teve um comentário aqui da Má Figueiredo. Comentou, meu Deus, a minha revista tá igual a do Lucas. Ela confundiu, ó, Rômulo do Lucas. A minha todo semestre cai a capa. Gente, a minha também só andava então assim. Eu vou ter que confessar, olha isso, gente. Tá sem capa da minha. A minha soltou. Você não Mas está vamos, importante é que você não está sozinha. Importante é que tá aí, tá vendo? Inclusive, Lucas, aí, bota o gancho. Lucas, aparece com a gente aí no final da revista pra gente fazer uma live com todos. Seria legal, hein? Comentem aí, pessoal. Comenta aí, gente. Mas, ó, a minha no tablet, então, tô safe. A gente vai lá. Mas é bom ter a revista, eu sinto falta do papel da revista. Mas é bom. Vamos lá. Então vamos lá, tópico 1, a gente tem um slide do tópico 1. Temos. Olha lá, ó. Do jeito que Poliana gosta de retratar Paulo, olha lá. Um barbão, dessa vez ele tá com cabelo. Então esse aí não é um Paulo tão carequinha. Inclusive, essa imagem, gente, ó, eu sempre falo aqui, ó, a inteligência artificial ajudando aqui as aulas, foi ela que criou, eu botei, ó, cria uma imagem de Paulo com o Thiago, com todo mundo lá. É Thiago, né? No top 1, gente, estou confundindo. Hã? É Lucas. Não entendi. Lucas. Eu falei para a inteligência artificial, cria uma imagem de Paulo, Lucas, grupo lá que estava com eles, e a inteligência criou. Então, é uma ferramenta boa para a aula de vocês. Quando vocês não acharem imagem na internet, vai lá na inteligência artificial e pede para ela criar, porque é um recurso didático, né? A gente vem falando sobre isso desde a primeira aula. A imagem é um recurso didático muito importante para o aprendizado do aluno. Então, na falta de imagem na internet, manda lá IA criar e tá tudo certo. Mas aí, se você olhar de perto, você vai ver que tem um olho torto, tem um nariz torto, mas aí você não olha de perto, não. Você olha de longe e pega o conceito completo aí. É isso aí, gente. A gente tem falado aqui que você tem que usar seus mecanismos. Então, não seja um professor, um líder bitolado, achando que você não pode usar as ferramentas. Use. A gente está aí com a internet, a inteligência artificial criou isso daí. Então, enfim, tem nos ajudado a pregar o evangelho. Está aí a inteligência artificial sendo evangelizada por nós também. Então, é isso. Vamos lá, gente. Tópico 1. Tem outro slide, além desse, que eu ia começar a ler aqui. Tá, que são os 2 pontos, né? 1.1 e 1.2. Tópico 1, antes da gente entrar no 1.1, vai falar que em Filipos, Paulo encontrou-se com Lucas e foram juntos para Troade. A gente representou naquela imagem aí que a Poliana fez, né? E aqui vai dizer, basicamente, os passos que eles deram, mas o fundamento aqui a gente já vai entrar no 1.1, para que a gente não fique só lendo, né? E consiga passar um conteúdo maior, além de ler. Só que como a gente tem agora, eu gosto de frisar isso, como a gente tem agora o tempo pelo menos de 1 hora corrida, eu acho válido a gente ler e explicar ponto a ponto. Então, eu vou fazer um pouquinho isso no tópico 1.1 e vocês vão observar que eu vou fazer isso também nos outros. Se eu tivesse um vídeo resumido, talvez de 20 e poucos minutos, ou de 17, 16, como era antes, eu faria mais resumido. Mas, enfim, temos a oportunidade aí. Então, vamos lá. Paulo visita Filipe, 1.1. Quando o apóstolo chegou em Cesareia, lá ficaram com Filipe, um dos 7 diáconos. Foi ali que o profeta Ágabo profetizou sobre o aprisionamento de Paulo em Jerusalém. Paulo sabia muito bem do destino que esperava em Jerusalém, mas mesmo diante da iminente prisão, o apóstolo permaneceu fiel aos seus ideais. Então aqui nós temos um profeta Ágabo, né, profetizando isso sobre a vida de Paulo. A gente vai falar sobre isso, a Poliana separou um texto aí importante, né, que a gente vai comentar, e ele traz uma profecia que talvez não eram todos que queriam ouvir, né? A gente quer ouvir profecias boas, quer ouvir coisas boas, e aqui quando Ágabo traz para Paulo, ele traz algo que seria um aprisionamento para ele. Mas Paulo entendeu, e isso que a gente vai comentar, ele entendeu o propósito dele, o compromisso dele e o que ele deveria fazer, a ponto disso não ser um fardo para ele. Então vai continuar dizendo, né, que Paulo sabia muito bem do destino, estava em Jerusalém, mas mesmo diante da iminente prisão, o apóstolo permaneceu fiel aos seus ideais. A fidelidade ao Senhor exige de nós
3 coisas importantes que a revista vai mencionar aqui. Abnegação, compromisso, que a gente tem falado bastante, falou bastante sobre isso na aula passada, da liderança. Firmeza, né? A ideia de você permanecer firme nas coisas de Deus. Mas eu queria trazer um ponto crucial aqui na abnegação. A abnegação, eu dei uma pesquisada no Google, né? Como eu falei, a gente tem que usar aí os mecanismos que a gente tem. O Google vai trazer uma definição sobre abnegação, que é sacrifício voluntário em prol de algo maior. Eu dei uma resumida, mas para a gente entender. A abnegação é isso, é você negar-se a si mesmo em prol de algo maior. Ou seja, Paulo tinha os seus desejos, Paulo tinha uma vida, né? É algo que ele poderia, um sonho que ele deveria ter, ou algo do tipo, mas ele decidiu abrir mão da sua vida para viver para Cristo. Essa ideia é muito importante e é algo das coisas que ele escreve também, né? A morte é lucro, o viver é Cristo, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que a nossa vida precisa ser pautada nisso. Eu não estou falando aqui, né? Que a gente já comentou sobre isso, que você não deva ter uma profissão, que você tem que crescer em muitas áreas, tem que sim. Mas o princípio de tudo, o principal fundamento de tudo, tanto para nós professores quanto para os alunos, a gente tem que comentar sobre isso, é uma vida com Cristo. Né, é o que vai nos levar para a eternidade, é o que quando acabar isso aqui, quando esse mundo acabar, estaremos frente a frente com ele, né? E nós desejamos isso, nós queremos isso. Então traga essa perspectiva, essa ideia da abnegação. Esse é um ponto muito importante, da ideia de nós vivermos para algo maior, né? Deixar os nossos prazeres, as nossas vontades, e é isso que nós fazemos no batismo, quando nós evidenciamos a nossa fé em Cristo, e a partir daquele momento, assim como Jesus fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Ou seja, a partir daquele momento, nós temos que nascer de novo, e não só naquele momento, todos os dias. Então, isso faz parte da abnegação, e Paulo tomou para si isso. Ele entendeu o propósito dele, ele entendeu que deveria ir aos confins da terra pregando o evangelho, é o apóstolo aos gentios, né, que pregaria aos gentios, ele fez isso até o final da vida dele, e até no momento de prisão, e a gente ainda vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, continuando o texto, né, permaneceu fiel aos seus ideais, a fidelidade do Senhor exige abnegação, compromisso e firmeza, e aí no final vai dizer que Paulo não se abateu diante do anúncio da dificuldade, mas a certeza de seu ministério e chamado fazia com que ele fosse inabalável em suas convicções. Então, novamente, Paulo entendeu que ele estava vivendo em prol de algo maior, e entendeu que mesmo ele em prisão, mesmo sendo açoitado, mesmo no momento final ali, talvez, da trajetória da vida dele, ele fez o que ele foi pré-ordenado para fazer, e é aquilo que Deus chamou ele para fazer. A partir daquele momento que Jesus apareceu para Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E agora eu te farei de você alguém que seria perseguido em meu nome. Jesus fez isso na vida de Paulo, e Paulo foi até o final, cumprindo aquilo que Cristo tinha para a vida dele. Então, muito interessante esse plano de fundo, e o tópico 1.1 falar sobre isso, da ideia de ir até o final. Nós temos um rumo e nós temos que ir até o final. É sobre isso que fala o 1.1, né? E tem esse slide, né? É isso. Não ouvi. Tem esse slide aí que a gente tinha preparado. Esse slide preparei, né, eu tô em dúvida se eu achei essa imagem na internet ou se eu criei. Agora eu nem sei mais o que é a imagem real e o que não é, mas enfim. Eu botei essa imagem para representar o profeta. É importante, professor, que você traga a imagem, mesmo que seja uma representação. Obviamente é uma representação, porque não tinha câmera nessa época, mas é bom para você personificar a pessoa de quem você está falando, né? Então, traga a imagem desse profeta, o cunho da profecia que ele estava ali trazendo, né? E aí eu trouxe para vocês os versículos que eu acho que é importante, né? Você trabalhar com a Bíblia para os alunos, mandar eles abrir, procurar, ler. E aí, voltando à dica que a gente deu lá no início do trimestre, né? Que é essa Bíblia NVT. A tradução dela tá muito melhor do que a do slide. A do slide, se eu não me engano, é a que a gente usa no culto. Esqueci a versão. Qual é a versão? É a Almeida Revista Corrigida, ARC. Isso aí. A que tá no slide é essa versão, então eu acho ela um pouquinho mais difícil de compreender. E aí, ó, a parte que tá em preto é a profecia, e a parte que tá em vermelho é a resposta de Paulo, né? Porque vai dizer que depois que essa profecia foi feita, as pessoas não queriam que Paulo seguisse viagem para Jerusalém. E aí Paulo responde. Tá lá em Atos 21, vou ler o 13. Não precisa nem ler o 12, não. Cadê? Deixa eu achar, porque agora saiu do inventor.
Diz assim o 13. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto, não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Então, é uma versão bem mais entendível. Eu não sei como é que é para vocês, professores, mas para mim, eu gosto muito dessa versão, uma versão mais íntima. Que olha a forma que está no slide. É o mesmo versículo. Mas Paulo respondeu: que fazei-vos chorando e magoando-me o coração, porque eu estou não só pronto a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu acho que é uma versão mais difícil de compreensão. Então, acho que se você ler essa versão da NVT, é uma versão que aproxima o leitor da leitura. Então, acho importante. Mas aí, era só essa ferramentazinha que eu ia falar para vocês, de usar a Bíblia NVT e trazer os versículos. Porque é o que eu disse na lição passada. Que às vezes a revista ela traz as referências e a gente passa direto, a gente não para, não lê. A gente sabe que às vezes não tem tempo, né, gente? Às vezes é 30 minutos para você dar uma aula, 40 minutos. E aí realmente não dá tempo. Mas eu acho que passagens ou outras é importante você parar e ler. Mas aí eu acho que você falou sobre tudo, né? Que nós devemos ter esse preparo não só espiritual, mas como mental. Aqui Paulo demonstra um controle emocional muito grande, né? Tipo, o cara recebeu a profecia que ele seria preso, é o que o Romulo falou no início. Às vezes a gente quer receber profecia de carros, casas, mansões, que a gente vai crescer, e aí essa profecia vem de encontro com a vida de Paulo, né? É o que o Romulo falou. Provavelmente ele tinha sonhos, não sabemos, né? Se ele tinha sonhos, metas, mas essa visão, ela veio de encontro a isso. E aí é interessante ver esse controle que ele teve de falar, gente, por que vocês estão se desesperando, sabe? Eu tenho um caminho a seguir e eu vou seguir até o final. Então, esse tópico 1.1 é um tópico de bastante aprendizado para nós. E aí você pode trazer uma pergunta para os seus alunos, né? Se eles estariam dispostos a passar pelo que Paulo passou. Eu acho que também responder de bate-pronto, assim, é difícil, que a gente fala, eu passaria. Mas é uma reflexão, de fato. Será que você, de fato, passaria, sabe? Será que você estaria disposto ou você, sabendo que o que viria a acontecer, você desistiria, né? Então, é muito importante esse tópico para a nossa vida, não só do aluno, mas para nós, professores também, né? A gente sempre fala que às vezes a gente está aqui dando aula, mas a aula também serve muito para a gente. E aí esse tópico está muito legal. Tópicos que a gente acha que é simples, né? Mas quando a gente vai conversando, a gente vai vendo que dá para desenvolver diversas coisas em um só tópico. E aí, é isso. Falei muito já. É isso. Não, foi bom. É exatamente isso. E acho que esse tópico resume, né? A frase que eu acabei comentando, mas eu falei em ordem contrária, né? Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, é muito interessante, né? Você ter uma convicção a esse ponto e ir até o final. Enfim, aquilo que a gente continua falando desde o início, que possamos atingir aquilo que Paulo atingiu, né? A ideia de que ele fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É uma responsabilidade muito grande, mas que nós possamos chegar um dia a esse ponto também e falar isso também com propriedade. É isso, então, finalizou legal, né? 1.1. É isso, vamos lá. Ponto 2. 1.2. Como eu falei, vamos destrinchar aqui também o tópico, que vale a pena, a gente tem tempo para isso. E a explicação sempre fica melhor quando a gente lê por completo. Então vamos lá. O futuro em Deus. Paulo não se sentiu abalado com o que aconteceria com ele no futuro, pelo contrário, ele estava disposto a seguir os mesmos passos de Jesus. Então, aqui nós temos basicamente o que a gente comentou no 1.1. Deus o alertou sobre a sua prisão através do profeta Ágabo. A nossa confiança deve estar em Deus, pois se o Senhor não protege a cidade, em vão vigia o sentinela. Isso está lá em Salmos 127:1. É um versículo muito conhecido. Está aí um versículo que você pode conhecer de cor e salteado, que é muito importante, né? E aqui nesse tópico, no finalzinho, onde eu quero chamar a atenção, que vai falar sobre a preocupação com o futuro. Primeiro, trazendo para Paulo. Paulo entendeu o propósito que ele tinha, o que ele deveria fazer. Então, agarrar essa promessa que Ágabo tinha trazido para ele, ele já tinha convicção no seu coração, ele já sabia, porque Cristo já tinha mostrado isso para ele há muito tempo e falou que ele seria perseguido em nome dele, né, pelo evangelho, pela boa nova, as boas notícias. Então, ele continua trazendo isso no seu coração a ponto de agarrar essa mensagem e ir até o final. Isso é muito importante. E o final aqui vai dizer sobre a nossa preocupação com o futuro e a ideia de que Deus cuida de nós. Então, no finalzinho vai dizer, o futuro não deve nos abater, gerar ansiedade ou tirar a nossa paz,
pois Deus tem cuidado de nós. Isso aqui serve diretamente para a gente, hoje, né? Isso aqui é atemporal, né, na verdade, mas serve trazendo para a nossa realidade hoje. Jesus nos ensinou que tanto a nossa alimentação quanto a vestimenta, condições básicas de substância para o ser humano, fazem parte da providência divina para os seus filhos. Ele tem cuidado de nós. Isso está lá em Mateus 6, do 25 até o 34. Esse texto aqui é conhecido, né? Ele fala, ó, olha as aves que nem semeiam nem cegam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Olha os lírios do campo, né? Em toda a sua glória, nem Salomão se vestiu como cada um deles. E no final, né? Quando ele termina esse versículo, esse capítulo, né? No finalzinho de Mateus 6, vai dizer que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos seriam acrescentadas. Então, essa passagem, né, vai trazer para a gente essa ideia de que nós não devemos nos preocupar com as coisas básicas se nós estivermos com os nossos corações, né, com o nosso coração em Cristo. Porque a partir do momento que está em Cristo, está no reino, está nas coisas de Deus, Deus ele tem prazer e vai nos retribuir com essas coisas que nós consideramos como importantes. Então aqui nós trazemos novamente uma alusão. Às vezes a gente quer ganhar o mundo, quer ganhar tanta coisa, tanta riqueza, sendo que no final das contas, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas, não vai falar que algumas coisas nos seriam acrescentadas, mas sim todas as coisas. Então traga isso para o seu aluno. Às vezes ele está lutando aí, correndo contra o tempo, às vezes ele olha para suas condições, falando aí de várias classes, né? Às vezes olha para o seu pai, olha para sua mãe, não enxerga talvez um futuro numa área acadêmica e crescer assim de uma forma maior assim, né, com mais estudo e tudo mais, porque a gente fala de muitas realidades. Às vezes tem um irmãozinho que está em melhor condição ali com a sua família, tem uma condição financeira melhor, outro nem tanto, mas traga essa ideia de que se buscar o reino dos céus e a sua justiça, tudo seria acrescentado. Então, tudo é tudo, gente. Quais são os seus sonhos? Quais são as suas metas? Será que você quer ter um bom casamento? Eu quero, né? Eu quero, estou tendo. Tem a Poliana também quer também. Então, assim, nós desejamos isso, né? E Deus tem nos abençoado. Então, quais são as suas metas? Qual é o seu sonho? Será que é um concurso? Enfim, aí agora eu estou trazendo sim para essa realidade, porque como eu falei, você tem que saber dosar as duas coisas, né? Busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, mas corra atrás dos seus interesses também, mas nunca permitindo que estejam acima das coisas de Deus, porque buscai primeiro, não é em segundo lugar, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então faça isso e fique tranquilo no Senhor, porque a ansiedade traz muito isso para a nossa vida. A gente quer o futuro hoje, e o hoje não, tem que ser vivido como um presente, né? Tem até um texto sobre isso, né? Um texto, não um texto, mas é uma trocação de palavras. Mas fala que a ideia da depressão era algo preso no passado, a ideia da ansiedade é algo preso no futuro, que você não vai conquistar, e o presente, você tem que viver o presente, porque o presente é algo muito importante. Então, enfim, tome isso no seu coração, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e viva o presente da melhor forma possível, agradecendo a Deus. Olha quanta coisa você tem, e olha tudo que você ainda pode conquistar. Enfim, é isso, né? Traga isso para os seus alunos, é muito importante, porque os jovens precisam ouvir isso, né? Precisa de um puxão de orelha, mas precisa de um incentivo também. Então, fale com isso na vida de cada um deles, é muito importante. É isso, top 1.2. Essa revista ela é muito legal, porque além dela trazer esses fatos bíblicos, ela também te dá brecha, professor, para você trazer essas questões extremamente atuais, que é a ansiedade. Nós temos vivido tempos onde a juventude está extremamente adoecida. Eu conheço diversos na minha universidade ou amigos aqui, nesse mundo aqui fora, que vivem à base de remédio, só dormem com remédio, só acordam com remédio, só trabalham com remédio. Então, é algo que faz parte da realidade. Então, isso não pode ser normalizado. Nós precisamos, sim, trazer o Espírito Santo, trazer a imagem do Espírito Santo, trazer a imagem da igreja como lugar de refúgio para essas pessoas. Então, esse tópico ele é extremamente atual. E aí, porque a juventude ela é uma parada muito doida, gente. Porque é o que a gente tem vivido, né? Eu com meus 22, o Romulo vai fazer... Eu tenho 22, né? Tem, né? 22. Eu com meus 22, Romulo com os 25 que ele vai fazer. A gente tem vivido coisas muito doidas. Porque, tipo assim, eu tô próximo de casar, mas tem pessoas da minha faixa de idade que já casou, que já teve filhos. Então, se você parar e começar a se comparar com as outras pessoas, isso dá um parafuso na sua mente, né? Dá pau na sua mente.
Então, o jovem, hoje em dia, ele tem vivido isso, de se comparar, as mídias sociais, elas fazem isso, né? As redes sociais, elas fazem isso. Onde ali as pessoas estão vendendo algo que elas não são, e aí quem está do outro lado está tentando comprar aquela imagem. Então, é uma guerra de ego e traz muita ansiedade aos nossos jovens. Então, e nisso eu me incluo também, né? Nós temos vivido coisas que precisa que os professores abordem isso. Não é também que você, professor, vai se tornar o psicólogo da turma, da sala, da igreja. Não. Vale lembrar que essas pessoas que têm sofrido com essas síndromes precisam sim procurar um acompanhamento médico, mas a nossa parte nós precisamos fazer, que é chamar a atenção, né? Trazer à tona a imagem do Espírito Santo, que é aquele que vai passar pelas provações com a gente. E aí, é isso. Estou só ouvindo, só para fechar o que você está falando, que eu acho Não, que você introduz melhor e eu acho que consigo fechar. Então, é basicamente não, isso. E você que está assistindo, comenta aí embaixo a sua opinião sobre esse tema, que a gente vai botando aqui na tela também para quem assistir depois poder ter acesso. Então, comenta aí embaixo o que você achou desse tópico, o que você complementaria também. Muito importante. é isso, gente. Então, trazendo sempre, traga essa ideia, né? Volto a frisar. Fale do conteúdo da revista e traga para os dias atuais. É muito importante. A gente está aqui para falar só do conteúdo da revista. Você tem que usar seus mecanismos também para falar a linguagem dos jovens hoje. Então, é isso que a gente tenta passar para vocês aí, né? É isso. Agora a gente pode ir para o tópico 2, né? Tópico Tópico 2. 2. Paulo em Jerusalém. Na chegada a Jerusalém, Paulo e sua comitiva foram acolhidos afetuosamente pelos irmãos e recebidos por Tiago e pelos presbíteros da igreja. Está lá em Atos 21, verso 18. Aí agora a gente entra agora no tópico 2.1. Refletindo a gente não leu, né? Mas vale a ideia aí, eu lembrei do irmão que comentou. Então eu vou ler o refletindo também. A gente tem tempo, a gente vai ler. Vai dizer, refletindo, o cárcere terreno não impedia Paulo de pregar as boas novas, pois ele tinha plena certeza da liberdade de sua alma em Cristo para a propagação do Evangelho. Bispo Abner Ferreira, aí, legal. Então é importante a gente entender isso. E Paulo fala para Timóteo, lembrei até de um versículo, Paulo fala para Timóteo que ele estava preso em cadeias, mas a palavra de Deus não estava presa. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Né? Estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, pode me prender meu corpo físico, mas aquilo que eu já falei não está preso. Forte isso aí. Então vamos lá. 2.1. Alguns acusaram Paulo de que ele estava ensinando aos judeus a abandonarem a observância da lei e de seus costumes. Num gesto conciliatório, ele aceita custear as despesas de 4 homens ao voto de nazireato e, de modo particular, publicamente da cerimônia, de modo a refutar tais rumores, assim como está especificado no Antigo Testamento. Olha só que interessante. Vou ler o final também. Paulo agiu de boa vontade, de modo a se submeter ao costume judaico, indo ao templo. Às vezes é necessário abrir mão de certos posicionamentos para a união do grupo e para não prejudicar, olha, vamos frisar essa palavra, não prejudicar a obra de Deus. Vamos lá. Esse tópico aqui é muito legal de discorrer, porque como nós falamos aqui desde o início, Paulo ele era fariseu. Paulo, ele, desde criancinha, ele foi ensinado os costumes, os ritos, o que eles deveriam fazer, as observâncias da lei. E aí Paulo chega um momento da vida dele, né? Ele perseguia a igreja, como você bem sabia, mas a partir de um momento Cristo se apresenta para ele e agora ele muda, né? Ele é convertido ao evangelho e agora ele vai anunciar a boa notícia, ele vai anunciar as boas novas. E aqui alguns judeus estavam acusando ele de deixar os antigos costumes, né? Dos judeus, a observância da lei, tudo aquilo que foi pré-ordenado corretamente ali do que eles deveriam fazer, os preceitos judeus. Então aí Paulo, num gesto de inteligência, ele se submete ao que eles estavam falando e continua os costumes após, né, para ajudar e não prejudicar a fé. Vamos lá, vamos tentar resumir isso daqui. No final, ele vai dizer que Paulo se submete, né, de boa vontade, em prol de fazer isso para que não fosse escândalo. Vou botar um exemplo aqui que vai ficar fácil da gente compreender. A gente falou sobre, em algumas lições passadas, sobre a incircuncisão e a circuncisão. Eu vou atrelar isso aqui para a gente poder dar um plano de fundo nesse tópico. A ideia da circuncisão, como era antigamente feita, é uma ordenança de Abraão, foi dada a Abraão, e era necessário que todo descendente, né, todo povo hebreu, fosse circuncidado
no gesto físico e tudo mais ali, no órgão, na genitália masculina, era algo que precisava estar uma marca ali no seu corpo. E aí depois, quando Cristo vem e tudo mais, agora a circuncisão não é mais externa, mas sim interna, é no coração, e aí esses ritos vão sendo deixados de lado. Então, eles entendem que eles não precisavam mais praticar aquilo para não prejudicar os novos membros que fossem colocados dentro da igreja, aqueles que fossem convertidos ao evangelho. Então, a incircuncisão não foi mais feita num sinal externo na carne, mas agora foi feito no coração. Então, todos aqueles que decidiram aceitar a boa mensagem estariam fazendo parte da família de Deus e do povo de Deus. Então, aqui é muito importante. E eu trago de volta a mencionar, Paulo vai ao templo, continua os ritos, apenas para que não houvesse escândalo, né? E para que o nome de Deus fosse glorificado. Isso aí traz uma menção a nós, né? Às vezes a gente é tão inciso em alguns assuntos e acha que não tem meio termo, não tem como ser falado. Na verdade, né, tudo você precisa trazer com amor, pesando sim aquilo que Cristo nos deu, as ordenanças, nunca infringindo aquilo que Deus preordenou para a gente, mas tudo tem uma forma de ser falado e tudo tem uma forma de ser ensinado também. Eu, há muito tempo na minha igreja, quando eu tinha oportunidade, eu pregava que o evangelho não era adaptável. Não é adaptável, você tem que, é aquilo que está escrito e de fato é. Mas entenda uma coisa, vamos pensar aqui, o evangelho não é adaptável talvez para uma criança. Se você não vai falar num púlpito para pessoas adultas, já com famílias formadas, né, um ser humano já formado, com caráter, inteligência e tudo mais, você não vai falar da mesma forma como você fala com uma criança, né? É diferente, você vai trazer um mecanismo diferente para que seja mais intuitivo para ela e para que ela aprenda de uma forma melhor. Então, acho que o que muito nos aflige, muito nos faz errar, é que a gente tenta pegar um mecanismo e usar para todos. E não é necessário. Às vezes, você falar para um crente de um jeito, né? Um crente que já tem longos anos de caminhada, é diferente de uma forma que você vai falar para um novo convertido. Porque talvez um crente de longa caminhada não vai se ofender com aquilo que você vai falar, mas talvez um novo convertido se ofenda e você, ao invés de ajudar a obra, você vai estar prejudicando aquilo que você deveria fazer. E nós não estamos aqui, como a gente já comentou, para ser empecilho na vida de ninguém. Então, entenda assim, estude a ponto de saber como você pode lidar com as pessoas, né? E de como você pode falar da melhor forma possível, nunca limitando a palavra de Deus, fale aquilo que seja verdade, mas tem uma forma de falar. E você pode falar, e isso é agir com amor. Paulo agiu com amor para esses judeus, né? E continuando aqui no final, ele vai dizer que em prol da união do grupo e não prejudicar a obra de Deus. Então ele faz isso, né? Ele se submete em prol de algo maior, que é a pregação do evangelho. Então pense nisso, fale isso para os seus liderados e entenda isso como líder também. É muito importante. É isso que fala o 2.1. Ficou claro? Eu achei que esse daí eu dei uma embolada, mas eu espero que tenha conseguido entender. Eu fui em circuncisão, voltei para cá, mas eu espero que tenha entendido, gente. Não, deu pra entender assim. Se não deu, gente, comenta que a gente volta. Não tem fala, não. A gente volta até você entender, pra você passar de uma forma clara também. Mas eu acho que deu assim. Se você entendeu, o vídeo fica gravado aqui também, fica voltando assim até todo. Ah, agora eu entendi. Até fazer sentido. Uma discussão muito legal que eu achei quando eu estava pesquisando sobre esse tópico, né? Foi a questão de que quem eram esses judeus que estavam trazendo essas reclamações, que estavam acusando Paulo. E aí a gente percebe que esses judeus eram judeus da Ásia. Então, talvez não, né? Eles nem eram os judeus propriamente ditos ali de Jerusalém. Eles eram judeus da Ásia. E aí me trouxe a questão de me perguntar, de trazer essa questão também para lá, de quem é que te critica, quem te critica, aquele meme, né? Quem está te criticando é de fato alguém que está vivendo aquilo mesmo, porque nessa pesquisa que eu fiz, algumas características desses judeus da Ásia é que eles nem seguiam de fato a lei, eles nem praticavam de fato a lei, mas eles estavam ali de olho para ver quem estava ali pisando fora para poder acusar. Então, levante essa questão sobre pesquise melhor sobre isso, né? A gente não teve um tempo para fazer essa pesquisa hoje, especificamente, mas pesquise sobre quem eram esses judeus que estavam trazendo essas acusações, porque é isso, né? Às vezes quem está ali te criticando nem está seguindo o que Deus está mandando. Na verdade, ele não está, né? Porque você está ali te julgando, te criticando, te perturbando, ele já não está cuidando da vida dele, né? Já está ali
Mas também a gente tem que saber dividir. Quem tá criticando em amor para você melhorar, mas quem só quer te perseguir de fato. Mas enfim. Saber diferenciar as críticas que a gente recebe também é muito importante. Mas, enfim, fechando, pesquise melhor sobre quem eram esses judeus, sobre o debate que estava em torno ali naquele tempo e tudo mais, para você poder trazer na sua aula e completar esse tópico também. Muito importante. É isso? É isso. Então, resumindo, a gente falou de duas coisas que são um pouco diferentes, mas que vale a pena você pesar nesses dois tópicos. Aí você vê qual mecanismo você vai usar. Você pode usar os dois também, não tem nenhum problema. Eu falei mais dessa ideia de agir com amor e tudo mais, submeter em prol da obra de Deus. E aí nós temos um outro lado também, dessas críticas que vêm de alguém que nem está fazendo. E Paulo estava fazendo muito, né? E aí tem isso também. Quanto mais você faz, mais crítica vai acontecer, vai surgir. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, e as críticas fazem o quê? Mais forte. Fala aí. Mas eu acho que essas duas falas se complementam, porque Paulo poderia olhar para esses judeus e falar: olha, nem vocês seguem o que vocês estão falando. O que vocês estão me acusando? Mas não. Paulo se submete e passa pelo processo de purificação também. Então, a cada tópico, Paulo está ali nos ensinando coisas novas e vale muito a pena trazer em sala. Então, se eu pudesse dizer, traga os dois pontos e depois una, né, essas duas questões. Acho que é isso. Então, continua evidenciando a humildade de Paulo, né? Ele poderia falar que ele era o bambambam, mas não. Ele continuou na humildade, mesmo fazendo muito, ele continuou agindo em sabedoria, né? E é um exemplo para a gente, né? É difícil a gente agir dessa forma, mas é um modelo que a gente deveria seguir. Então, vamos lá, 2.2, né? Hoje nós temos falante. Quanto tempo a gente já tem? 46 minutos, mas tá bom. Vamos lá. Vamos lá, Paulo é preso. Então, vamos lá. Vou parar de ler o tópico inteiro, porque acaba também pegando mais tempo. Então, vou ler os pontos mais cruciais aqui para a gente ir seguindo. Paulo é preso. E aí vai dizer que, no momento que ele foi... Quando os judeus foram para a Ásia, ele tinha observado Paulo na companhia de gentio, tudo mais, acusaram ele, um não-judeu, de levar um não-judeu, né, para dentro do templo. E aí aqui vai falar uma coisa interessante. Assim como Jesus ele sofreu uma falsa acusação de seus irmãos judeus, assim como a sua cidade adotiva o rejeitava. Os hostis romanos prenderam-no. E aqui nós temos mais uma evidência, né, de Paulo vivendo aquilo que Cristo viveu. Então, nós temos muitos exemplos disso aí. Vale lembrar que uma vida com Cristo é assim. Quando Cristo fala pegar a sua cruz e me seguir, essa é a ideia, né? A ideia de que nós devemos e nós temos que nos querer parecer com ele, mas não só as coisas boas que ele traga para a gente, mas também as coisas difíceis que ele sofreu, é capaz de nós sofrermos também, e nós temos que estar preparados. Vai dizer que o trono romano livra Paulo do linchamento, e cumprindo-se, então, a profecia de Ágabo. Aí, no final, ele fala, as adversidades na vida do cristão possuem um propósito, nem sempre entendemos, mas o fato é que saímos mais fortes delas. Então, aqui nós temos Paulo, mais uma vez, enfrentando algo difícil que ele passou na caminhada dele, mas saindo muito melhor do que ele era. Então, eu coloquei aqui a ideia de que tudo é aprendizado, né? Tudo que nós passamos, toda a sua vivência de lá até aqui, da sua vida, não sei para qual faixa etária de idade eu estou falando, mas eu tenho meus 24 anos, vou fazer 25 ainda no final desse mês, eu aprendi muita coisa. E muita coisa onde eu aprendi foi falhando, foi errando em alguns momentos, e muita coisa onde eu aprendi foi de situações que eu passei também. Então, a gente aprende de muitas formas. A gente aprende falhando, né? A ideia é não precisar falhar para aprender. A gente pode ver o erro do outro e aprender também, é muito importante. A gente aprende nas dificuldades que nós passamos, então traz muita ideia da fé, né? A ideia da fé, quanto mais experiência você tem, mais a fé cresce. E assim também é a nossa vida com Deus. Quanto mais experiência nós temos do lado bom e também do lado ruim de dificuldades, quando nós saímos sempre mais fortes. Então, tudo é aprendizado. Eu resumi bastante esse tópico e botei que tudo é aprendizado, né? As coisas que nós passamos, a gente tem um exemplo da casa, vou trazer um exemplo mais pessoal aqui nosso, né? A gente teve o exemplo da casa, onde a gente achou que tudo seria muito fácil. No final de semana, a gente não tinha uma casa, no outro dia a gente tinha. Nossa, foi tudo muito fácil. E aí Deus mostrou pra gente, Deus, a gente poderia atrelar diretamente a Deus, mas as circunstâncias mostrou pra gente que não é tão fácil como nós imaginamos. E nos fez viver o processo e tornar tudo mais valioso. A gente passou um prazo de um mês aí, acho que um mês e pouquinho,
com a incerteza de como seria, e no final das contas deu tudo certo, deu. Mas hoje nós valorizamos muito mais do que se a gente tivesse ganhado simplesmente naquele final de semana e tudo tivesse dado certo. Foi um processo difícil? Foi. Agora que tudo deu certo, a gente pode glorificar a Deus e saber que a gente valoriza muito mais do que como a gente valorizava naquele final de semana. Então é um exemplo mais pessoal. Tudo é aprendizado, tudo que chega na nossa vida é para nos fazer crescer e você precisa crescer. Fale isso para os seus alunos e peça para eles falarem sobre experiência. Ó, interessante. Peça para eles falar sobre a experiência que eles tiveram e que no final eles amadureceram, né? Então é muito importante. Tudo aqui não existe um certo e errado, gente. Não existe uma experiência melhor do que a outra, mas sim a vivência de cada um. Então vale a pena você falar sobre isso, né? Acho que o tópico 2.2 é esse. Sobre isso não tem muita coisa não, mas é isso, os processos, né? É complicado você enxergar Deus no processo, né? Porque às vezes a gente se desespera, acha que não vai dar, acha que não vai acontecer, acha que Deus não está nos olhando, mas Ele está conosco em todo momento, Ele não nos abandona. Pelo contrário, a gente se afasta dele, mas Ele permanece no mesmo lugar. Mas de fato, e às vezes as pessoas, o professor, ele julga o aluno, acha que o aluno não passa por problema, não passa por dificuldades, então não seja esse tipo de professor também, faça essa aproximação, entenda que os alunos, eles também estão passando por diversas coisas que você, na sua juventude, talvez não passou, não teve contato com esse tipo de dificuldade, mas os jovens de hoje em dia têm enfrentado diversas dificuldades, então é importante você abrir, como o Rômulo disse, esse espaço de conversa, esse espaço de acolhimento, porque a igreja também é um espaço de acolhimento, sobretudo, né? Acho que é o espaço de acolhimento, então acolha os relatos, acolha o que os seus alunos falarem, né? E você, como professor, imagem de autoridade na aula, né? Naquele espaço, direcione a conversa, trazendo novamente a imagem do Espírito Santo, que é aquele que vai suportar o processo conosco. E aí eu acho que esse tópico também abriu margem para essa discussão, né? Que pode ser feita na sala de aula também. Então, acho que a aula de hoje está indo mais para essa temática, né? De conversa, de fato, mais do que uma aula mais fervorosa, mas não, eu acho que é uma aula mais de conversa e de se abrir mesmo com seus alunos. Outra coisa também muito importante é que você, professor, também se permita trazer esses relatos, né? Não se coloque só no espaço de falar, gente, fala aí, é da vida de vocês. Não é também. Como trouxe aqui um relato pessoal. E aí, quando você, professor, traz um relato também, os alunos se sentem mais à vontade para poder trazer e relatar e falar. Então, seja o primeiro exemplo, seja a primeira pessoa a dar exemplo, a falar. Eu acho que traz essa abertura para os alunos também. Então, muito importante esse tópico aí. É verdade. Muito válida essa observação, realmente. E é isso, gente. Então, tópico 3 nós vamos agora, né? Caminhando para o final. Tópico 3, apelo a César. 3.1, Paulo diante de Félix. Esse que eu vou dar uma lida aqui para a gente trazer Acho que eu uma... posso falar antes daquela questão da cidadania. Ah, sim, vale muito a pena. Só como o Romulo fala, um plano de fundo para esse tópico, é importante você trazer a questão da cidadania de Paulo, né? Como a gente trouxe, por isso que eu falo, todas as lições, elas estão interligadas, porque aí você vai chegar nessa lição de hoje, você vai revisitar as outras aulas. Então, você lembra da aula que a gente falou sobre Paulo, a sua cidadania romana e tudo mais, porque tudo isso vai desembocar na lição de hoje. O julgamento de Paulo, ele é um julgamento diferenciado justamente por ele ser romano. Então, além de Paulo ter um julgamento justo, né? Ele poderia ser ouvido de melhor forma. Além disso, ele poderia requerer uma audiência com o imperador. Então, isso tudo era devido a ele ser um cidadão romano. Então, aí a gente pode pensar um pouquinho, se ele fosse judeu, eu acho que o caminho teria sido outro, e talvez Paulo não teria tido essas chances, né, de alcançar outras pessoas, porque a gente pode enxergar esses momentos de julgamentos como momentos que Paulo se aproveitou para falar do que Deus fez na vida dele e também para evangelizar. Então, Paulo ali foi ganhando tempo para alcançar essas vidas. Então, eu acho que é um tempo que, se ele fosse judeu, ele não teria essa oportunidade de aproveitar esses espaços. Então, traga à tona essa questão da cidadania romana e trouxe um diferencial ao julgamento, né, de Paulo. Acho que é só um plano de fundo aqui para introduzir esse tópico que é muito importante. Não, muito válido mesmo. E então a gente continua aqui, essa ideia do 3.1, Paulo já diante de Félix, né?
e de todo esse julgamento que a Poliana falou. Aí vai dizer que Paulo foi levado ao Sinédrio, definição que a gente já trouxe aí há um tempo atrás, né? A ideia que era uma assembleia, vamos dizer, estou lembrado, uma assembleia, né, ali das autoridades judaicas e tudo mais, sacerdotes, mestres da lei ali, uma autoridade religiosa, né, a gente poderia colocar, certo? Oi? Eu tava lendo a revista. Não, então, falando sobre o Sinédrio, né, que a gente estava trazendo essa ideia de que são autoridades religiosas judaicas, né? A gente já falou sobre isso em aulas passadas, né? A gente trouxe um pouquinho Sim, de onde acontece definição. as reuniões e tudo mais, ali eles estão sempre concatenando o que eles viriam a fazer. Então é isso aí. Nós já falamos sobre isso. Isso. Aí aqui vai dizer que o Senhor apareceu a ele naquela noite e revelou o seu propósito de enviá-lo a Roma. Isso aqui eu vou ler na Bíblia. Vai lá, está lá em Atos 23:11. Deixa eu ler aqui, abrir rapidinho. Não deixei separado, mas vale a pena a gente ler. Atos Quer que eu 16. leia? Tá aberto já aqui. Está em Atos? Então abre aí, Atos 16:11. Perdão, Atos Ah, 23:11. 16, acho que era 23. Não. Voltando um pouquinho. Lê aí, vamos fazer diferente então aqui. Lê na sua NVT que eu vou ler aqui eu tô com a Almeida Revista Corrigida pra gente dar uma comparação aqui no texto. Tá, 23:11. 16. 23:11. Eu tava no lugar certo, então. Aí do nada eu ouvi 16, agora é 23. Eu Não, tava lá, porque a gente leu. Vamos lá. Atos 23:11. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Interessante. Novamente, né? E na noite, agora falando aqui na Revista Corrigida, como é que foi diferente? E na noite seguinte, apresentando-se-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como a mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, um ponto crucial aqui que a gente tem que trazer desse versículo é a ideia de testificar, né? Eu gosto de falar bastante sobre isso, e todos nós somos chamados para algo muito específico. Isso é um chamado universal para todos aqueles seguidores de Cristo, todos que decidiram aceitar a mensagem de Cristo e entenderam a salvação como um presente. Nós temos uma importante missão, que é testificar em prol do reino de Deus. E vai falar que assim como em Jerusalém testificou, em Roma também Deus estava levando Paulo para testificar. Ele ficaria preso? Sim. Ele seria preso? Sim. Mas ele deveria testificar. E testificar é falar, né? Quando nós temos alguma coisa e recebemos algo, nós damos o quê? Um testemunho na igreja. Testemunho é falar sobre as coisas de Deus. É falar sobre o que Deus fez na nossa vida. Então, quando eu falo que eu testemunho de Deus, eu testemunho sobre o que Deus faz, sobre quem Deus é, de fato. E Deus é muito bom. Então, nós temos que entender isso como um chamado universal para todos aqueles. Para mim, para a Poliana, para você, professor que está assistindo essa aula, para os alunos que estarão sendo ensinados, né, sobre esse conteúdo. Todos nós temos uma importante missão, que é testemunhar. Indiferente se você canta, se você prega, se você toca, seja o que for. Todos nós somos chamados para testemunhar. Se você aceitou a mensagem chegou até você, você tem obrigação de fazer com que essa mensagem chegue a outra pessoa e para as pessoas que estão ao seu nível de alcance ali. E vai falar sobre testificar e tudo mais. E no final vai dizer que Pórcio Festo substituiu Félix no governo da Judéia. Ele era mais justo do que seu antecessor, o qual mantivera preso. Oh, meu Deus. Não, vamos lá. O qual mantivera Paulo preso com a intenção de obter um suborno do apóstolo, mantendo-o cativo para contentar, isso aqui é importante, contentar os judeus. Ou seja, o povo judeu estava querendo que Paulo ficasse preso. E ele fez, né, basicamente, ele continuou deixando Paulo preso para contentar os judeus. Você lembra lá, antes, né, quando quem vai libertar, Jesus ou Barrabás, e o povo escolhe Barrabás, nós temos aqui novamente o povo judeu condenando aqueles que estavam pregando o evangelho, né, e trazendo o evangelho. Então, é isso que a gente fala bastante sobre isso. Talvez se Cristo viesse hoje, nós acabaríamos crucificando o Cristo novamente, porque o povo continua errando e nós somos pecadores. Mas nós temos que tentar melhorar a cada dia, né?
E aqui estamos, todos os dias, tentando ter uma melhora constante. E, enfim, no final das contas, é sobre isso que fala. Eu queria trazer mais essa ideia do testemunhar. Paulo, mesmo no momento de prisão, ele mostra para ele, Cristo mostra que ele levou ele a Roma, mesmo ele sendo preso, que ele deveria o quê? Testificar, falar a respeito disso, e é isso que vai falar no 3.2. Paulo testificando mesmo na prisão. É isso. Tem algo para complementar? Não, pode seguir. Eu Então tava é isso, gente. colocando na tela os comentários das pessoas aqui, ó. Vou dar uma pausa para poder ler. Que a Thaís colocou boa noite, a paz do Senhor. Ela é da Assembleia Ministério de Madureira, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, né? Búzios. A Claudete dos Santos também comentou, ó. A paz do Senhor foi dando em Rômulo, consegui pegar um pouquinho da live. Chegando do culto agora, graças a Deus. Amém. Esperamos que o culto tenha sido uma bênção. Se você quiser, você pode assistir de novo a live, né? O início, né? Nós vamos estar repostando, é importante, né? Não, eu digo diferente. Se você quiser, não. Você tem a importante missão de voltar aqui nesse vídeo, deixar sua visualização e deixar o seu like para ajudar a gente, tá bom, gente? É muito importante. Importante, importante. Então vamos lá, 3.2 para a gente finalizar. Paulo fala ao rei Agripa, né? E aqui vai dizer que o texto bíblico afirma que, passado um tempo, Agripa e Berenice foram a Cesareia visitar Festo, né, o governador, contou a história do prisioneiro político mais famoso, né? Paulo estava famoso sendo um prisioneiro político. O apóstolo Paulo, de modo que Agripa pediu para que encontrar com ele, convidando o apóstolo a contar a sua história. Paulo abordava-lhe, oh meu Deus, eu tô difícil minha leitura hoje. Paulo aborda-lhe sobre a sua vida de homem religioso, né? Paulo conta as suas vivências e tudo que ele havia enfrentado até ali. E de homem redimido, a ideia de que ele vivia algo antes de Cristo, e quando Cristo se apresentou a ele, muda completamente a vida dele. Então isso traz ele foi redimido naquele momento. Após a apresentação de Paulo, tanto Agripa quanto Festo concordou, né, que o prisioneiro poderia ser liberto, somente se não tivesse apelado para ser julgado pelo imperador romano, que a gente comentou sobre isso, né? Ele pediu para ser julgado por César. Pelo que eu entendi aqui, eles quiseram dizer que se eles não tivessem apelado para César, ele poderia ser liberto ali naquele momento, porque eles viram, né, sobre o testemunho dele. Paulo não teve vergonha nem colocou seus interesses à frente da mensagem do evangelho, mas aproveitou a oportunidade para pregar às autoridades locais. E aqui nós temos Paulo em prisão, contando, né, testemunhando, foi o que Deus fez, foi o que Cristo levou ele a fazer, né, ali em Roma, testemunhar sobre o que Deus tinha feito na vida dele. Então nós temos aqui Paulo falando para Agripa e para Festo, duas autoridades romanas, e pregando o evangelho, trazendo a mensagem, ou seja, perto dos seus momentos finais, perto ali daquele momento em prisão, das dificuldades que ele estava enfrentando, ele teve a oportunidade, o que ele fez? Ele pregou. Ele não pediu para ser liberto, que não, só me tira daqui, eu não quero mais nada com isso, esse Deus que só está me dando uma vida aqui de prisão e tudo mais, não. Paulo entendeu que ele tinha uma missão, e quando ele tivesse, interessante, vou trazer mais oportunidade que a gente falar. Quando Paulo teve a oportunidade de abrir a sua boca, ele abria a boca para trazer a diferença e nunca para falar bobagens. Paulo teve a oportunidade e quando ele pôde falar para as autoridades, ele falava coisas que realmente poderiam mudar a vida da pessoa. Então, vamos lá, trazer uma observância aí e traz isso para os seus alunos também. Será que as suas palavras estão tendo o intuito de transformar alguém? Ou será que a sua palavra só está condenando as pessoas, só está julgando as pessoas? Não, nossa palavra tem que trazer um peso de esperança. Cada vez que você abrir a sua boca para falar alguma coisa, você precisa trazer algo que vai gerar frutos na vida daquela pessoa. Então, não jogue palavras ao vento. Deus te deu uma voz, Deus te deu um coração, Deus te deu uma mente pensante, inteligente. Você é inteligente, você é professor, você é aluno inteligente. Nós somos inteligentes, dotados, seres dotados de inteligência. Então, assim, fale. E quando você abrir a sua boca, seja para trazer a diferença e nunca para maldizer o evangelho, nunca para colocar obstáculos na vida de alguém, mas que seja sempre um peso transformador. Paulo, sempre quando abria sua boca, mesmo no momento de prisão, mesmo no momento onde nada estava favorável para ele, ele continuava abrindo a sua boca, porque ele entendeu que ele estava preso fisicamente, mas a palavra de Deus não estava presa. Então, eu tenho certeza que Agripa e Festo levaram isso para a sua vida. Aqui, depois, a gente não tem mais relatos sobre isso, mas a oportunidade que ele teve para pregar sobre as autoridades, ele pregou.
E é isso, que possamos ser assim também, e não só de uma autoridade, não espere para falar para alguém importante. Todas as pessoas são importantes, toda alma vivente, toda alma que caminha sobre a face da terra é importante, é uma alma importante para o Senhor. Para Deus não existe um governador mais importante, um prefeito mais importante, um pastor mais importante, ou alguém de uma outra religião, um ateu. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Então, toda alma é importante. Então, você e eu temos essa missão de trazer mais almas para esse reino. E é sobre isso. Paulo entendeu isso e fazia isso com bastante propriedade. Possamos nos espelhar em Paulo e entender que nós temos essa importante missão. Todos nós. É um chamado universal. É isso. Amém. Amém. Fechou com chave de ouro. Isso é legal. Qualquer coisa que eu falar aqui vai desvirtuar. Mas perfeito, perfeito. Fechou muito bem. Podemos concluir. Amém. Você não tinha nada pra... Você tinha alguma coisa para falar no finalzinho ou não? Não, eu ia só trazer a questão do preso político, né? O que é um preso político? Acho que é importante, quando a revista traz conceitos assim, você explicar, né, o que seria. Então, é uma pessoa que é presa pela sua atividade política. Então, Paulo, né, quando ele estava ali pregando o evangelho, falando de um Deus, falando de amor, falando sobre várias coisas que iam contra as leis da época, né? Então, ele estava ali exercendo uma atividade política. Então, esse foi praticamente o motivo dele ter sido preso, mais perseguido e tal. Então, acho que não trouxemos os slides, né, de conceitos que a gente sempre traz, é o que eu pensei agora aqui, mas eu acho que é importante você, quando a revista trouxer conceitos, aborde isso em sala, porque é algo importante, não só aqui para a nossa vida na igreja, né, eu esqueci o nome, nossa vida espiritual aqui, mas também para a vida secular. É importante que o aluno tenha esse embasamento conceitual também. Então, era só isso. Amém. É isso. Fechamos bem. E a própria gente fala isso, né? Que ele foi um preso político. Quando Festo apresenta ele para Agripa, né? Agripa apresenta Festo? É ao contrário, né? Festo apresentou ele para Agripa. E fala sobre ele ser um prisioneiro político, né? E traz toda essa ideia daí, desse movimento que ele estava trazendo e de como ele estava famoso, né? Entre aspas aí. Famoso de uma forma não tão boa para aquelas pessoas da época, né? É isso. É isso. Podemos concluir? Podemos. Tô sentindo que vocês estão tímidos, pessoal. Eita. Comentem aí como é que foi a lição de hoje. Eu gostei bastante, gente. Também gostei. Acho que dá para trazer diversos assuntos, né, com essa lição. Então, você não precisa ficar só nela, só no que ela está abordando. Você pode trazer outras coisas de fora também. Então, vamos lá. Conclusão. Você leia? Você vai fazer a oração no final? Eu posso ler, então, a conclusão. Beleza? A conclusão vai dizer que nem sempre compreendemos ou aceitamos inicialmente os planos de Deus, mas certamente Ele tem o melhor para nós, pois Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Ou seja, tudo que nós já bem sabemos, né? Que o nosso coração sempre inclina para algo diferente, mas a vontade de Deus sempre é superior e sempre é melhor. Consulte Deus e esteja na direção do que Deus quer, e não tem erro, né? É o melhor conselho que todo mundo poderia dar. Pena que às vezes a gente não segue, né? Às vezes a gente fala e não segue, mas o importante é tentar, né? A gente tem tentado. Nossa vida cristã é uma constante tentativa, né? Erros e acertos, mas em tudo Deus, né? A graça dele nos alcança, a misericórdia dele nos alcança, mas a gente tem que também fazer nossa parte e buscar a santidade. Né? E aí é isso. No momento de oração, eu vou retomar aqui com vocês, para que aceitemos com alegria e confiança a vontade de Deus e seus desígnios em nossa vida. Vou deixar aqui na tela. Você ore conosco. Então vamos lá, vamos terminar no horário bom, mas aí, né, fazendo um... Não, acho que a gente tem que terminar esse horário, né? 1h10, 1h15. Eu acho que é o horário padrão. Mas vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma semana estamos aqui, Senhor, por esse meio, por intermédio da internet, por intermédio do YouTube, para falar um pouquinho mais da sua palavra. E hoje nós temos, mais do que nunca, um pedido especial para Ti, meu Pai. É para que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo cada vez mais de confiar em Ti,
de confiar nos seus desígnios para a nossa vida. Sabemos que não é fácil, Senhor, seguir o propósito, viver o processo, mas em tudo tu estás conosco, Senhor. Continue nos ajudando a ter essa certeza de que o Senhor passa pelo processo com a gente, divide a cruz com a gente. Então, é um processo difícil, é um processo complicado, mas nós confiamos, e nós queremos confiar cada vez mais em Ti. Meu Deus, eu quero te pedir também, além disso, tudo que eu já falei, quero te pedir pela aula de domingo, que venha ser uma aula abençoada, venha ser uma aula transformadora, que o Espírito Santo venha estar presente nessa aula, conduzindo os professores que aqui estão aprendendo, estão buscando mais conhecimento para dar uma aula de excelência. É tudo isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso. Bênção de Deus. É isso. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Volte no vídeo, como o Romulo disse, né? Volte, curta, não se esqueça de curtir, gente. Vamos bater a nossa meta de like aí, todas as aulas. O YouTube entende que esse vídeo é relevante, então ele compartilha para mais pessoas. Quando você pesquisa o título da lição, o nosso vídeo aparece, então é a partir disso, das curtidas, dos comentários, das visualizações. Então, curta, compartilhe, comente. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma semana. Não se esqueça também do link aqui embaixo dos apoiadores, se você quiser fazer parte e receber materiais exclusivos, basta entrar aqui embaixo e receber esses materiais. E também o do nosso grupo do WhatsApp. Falei tudo? Falou. Certinho. Teve lições aí que o pessoal perguntou no nosso Instagram também, aí nos comentários. Não teve tempo de responder, mas vou falar agora. Meu Instagram é @polifeitosa, com 2A no final. E o do Romulo é? Romul S. Dias, sem o O. Romul S. Dias. É meio complicado. Se você achar o meu, vai achar o dele. Se você achar o dele, vai achar o meu. Muito Justamente. simples. É isso. Um só. Somos um só. Somos um só. Amém. É isso, gente. Gente, falta um ano. Falta um ano, gente. Falta pouquíssimo. É isso. É isso, gente. Um beijo. Até a próxima aula. Beijo, gente. Tchau, valeu.